Estamos recebendo aqui no Papo Saúde de hoje a Nívia Tavares, que é coordenadora da assistência farmacêutica da SMS. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, gente, a automedicação e a falta de adesão ao tratamento são problemas que precisam ser combatidos. Eu vou começar perguntando à Nívia sobre os riscos do uso indevido de medicações. Bom, o principal risco do uso indevido de medicamentos está relacionado com a questão dos efeitos colaterais desses medicamentos, os efeitos indesejados desse medicamento e também a questão do mascaramento de algumas doenças que podem ser doenças sérias e quando você faz utilização daquele medicamento, aquela doença, se aquele sintoma ela não passa na primeira tomada do medicamento, então você precisa procurar um médico e muita gente continua fazendo utilização do medicamento sem procurar uma consulta com o médico realmente para poder entender o que é aquele sintoma. Então a gente tem vários riscos envolvidos com essa questão. Tem ainda as reações alérgicas, né? Exatamente, as reações alérgicas, que aí é importante ressaltar que não necessariamente você precisa já ter, na primeira tomada do medicamento, você vai ter uma reação alérgica. As reações alérgicas, elas podem também acontecer com a sensibilização do organismo, ou seja, você vai tomando medicamento e aí pode ser que você tomou a vida inteira a dipirona, o paracetamol e de uma hora para outra você desenvolve uma reação alérgica porque você se sensibiliza o organismo. Então é muito importante a gente estar bem atento a tomar medicamento só quando for realmente estritamente necessário e sempre procurar a opinião, né, uma consulta, uma orientação de um profissional de saúde. E no caso do uso de antibióticos que não foram receitados pelo médico, a situação é ainda pior, pode ser ainda pior, né, Nívia? É como a gente fala, um verdadeiro tiro no pé. Porque o que acontece, o que pode acontecer com o nosso organismo, com aquela bactéria que está ali se manifestando? Bom, a questão da utilização indevida de antibióticos, ela está muito relacionada com a questão da resistência daquele micro-organismo, daquela bactéria, àquele antibiótico. Significa dizer que você vai tomando o medicamento e aquele medicamento que antes matava aquela bactéria, ele já não vai servindo mais e aí você vai precisar tomar outro medicamento que ele seja mais potente do que aquele anterior. Esse problema da resistência bacteriana, ele é um problema mundial. No mundo inteiro não se tem uma grande produção de novos medicamentos antibióticos, essa produção ela é bem limitada, não tem novos medicamentos antibióticos entrando no mercado, mas em contrapartida nós temos vários casos de superbactérias aí que estão surgindo e aí a gente precisa sempre ter muita responsabilidade quando a gente faz utilização de um antibiótico, nunca utilizar um antibiótico sem realmente ter uma prescrição e uma orientação do médico para saber se aquele medicamento realmente é adequado para aquela doença. Agora eu trago aqui uma situação que vai na contramão, né, dessa automedicação, que é a falta de adesão, né, digamos assim, ao tratamento adequado. Ainda é um desafio para os profissionais de saúde essa questão de tomar, né, de fazer com que o paciente possa tomar os medicamentos no horário correto. A gente sabe que tem milhares de pacientes que precisam do uso diário, contínuo de medicações, principalmente para diabetes, para hipertensão. É um desafio ainda? Esse é um grande desafio. A gente tem um desafio, né, teve durante muito tempo a questão do desafio que ainda persiste, da questão de garantir o acesso ao medicamento, ao tratamento, principalmente das doenças que são doenças crônicas, diabetes, hipertensão, mas o nosso grande desafio agora é a gente garantir que o usuário ele faça a utilização correta desse medicamento. Nós temos uma população que ela está cada vez envelhecendo mais, e aí a gente tem com isso também um número maior de medicamentos que são tomados por essa pessoa, por esse usuário. E essa dificuldade, às vezes, de ter que tomar vários medicamentos ao mesmo tempo e de entender a importância da utilização desse medicamento. Alguns dados, eles são bem assim, alarmantes em relação a essa questão da falta de adesão do tratamento, ou seja, não utilizar corretamente o tratamento, porque isso vai impactar, inclusive,
naquela doença. Um paciente que ele tem diabetes, mas é um paciente que usa corretamente o medicamento, ele vai ter menos sequelas da doença do que aquele paciente que não cumpre corretamente o tratamento. Isso vai estar implicado tanto na condição da qualidade de vida desse paciente, como também em outras questões para o sistema de saúde, com o agravamento daquela condição. Então, tomar corretamente o seu medicamento, ele é importante. Chamo a atenção principalmente porque a hipertensão e a diabetes, elas são doenças que não têm sintomas muito característicos. E aí, como você não está sentindo a doença, mas você tem a doença, mesmo que você não sinta, muitas vezes você acaba esquecendo de fazer a utilização daquele medicamento ou achando que não é tão importante assim fazer uso do medicamento. Nive, quais as estratégias, né, que as farmácias, lá nos postos de saúde, elas utilizam para orientar aí esses usuários? Bom, hoje na nossa rede de saúde nós temos 15 farmácias, que são farmácias que têm um serviço que a gente chama de farmácia clínica, né? Daqui a pouco nós estaremos até o final do ano inaugurando mais 9 farmácias que vão ter esse serviço, onde nós temos um farmacêutico, que esse farmacêutico ele faz esse acompanhamento, principalmente com esses usuários de medicamentos contínuos, para que ele faça essa utilização correta do medicamento, não só nesse acompanhamento dessa orientação e conscientização do porquê que é importante fazer uso do medicamento, mas também acompanhando o que a gente chama das metas terapêuticas, ou seja, o paciente que é diabético, ele está realmente com a hemoglobina glicada dele, que é um parâmetro que a gente utiliza, controlada dentro de um parâmetro que é o que seria ideal para esse paciente. Então o farmacêutico ele faz esse acompanhamento com o paciente, assim como orienta o paciente. Aí a gente pode pensar nos pacientes que fazem uso de insulina, por exemplo, como que ele utiliza esse medicamento da melhor forma, qual é o melhor horário para utilizar esse medicamento, e assim a gente tem conseguido bons resultados com esses usuários que podem ir nessas farmácias, podem ter acesso a esse farmacêutico para tirar suas dúvidas sobre o seu tratamento. A gente está aí no último dia da semana de conscientização sobre o uso indevido, né, dos medicamentos. As ações realizadas, elas podem servir aí de orientação para todo o ano, né, não só para essa semana. Fala um pouquinho para a gente como foram essas ações. Bom, essas ações elas foram realizadas tanto no Centro de Atenção Psicossocial, como também nas nossas farmácias de referência no município, que a gente chama de farmácias polos, que são farmácias em algumas unidades de saúde. E essas ações, elas buscam justamente chamar a atenção dos usuários para o uso correto de medicamento. No mês de maio, devido à questão do uso racional de medicamento, dia 5 de maio, Dia Nacional de Promoção do Uso Racional de Medicamentos, a gente chama a atenção para esse dia fazendo várias ações, mas isso acontece durante todo o ano, porque é uma preocupação nossa que a gente possa garantir que o medicamento ele chegue no paciente correto, no tempo correto, e que esse paciente ele possa usar o medicamento e desse medicamento obter aquilo que é o de melhor, né, os melhores efeitos possíveis para o tratamento daquela doença, com nenhuma possibilidade ou poucas possibilidades de haver algum efeito colateral da utilização daquele medicamento. Nívia, e eu acho que é sempre importante a gente frisar, ressaltar quais são as orientações sobre quando um usuário chega na farmácia, que ele costuma pegar uma medicação e não tem naquele dia. Qual é a orientação da Secretaria Municipal da Saúde? Procurar onde? Só deve ir em uma farmácia polo se tiver encaminhamento? Na central também? Bom, nós temos hoje um grande desafio da Secretaria de Saúde, não só em Fortaleza, mas no Brasil todo, a questão do abastecimento de medicamentos. Então, nós estamos trabalhando com essa melhora da logística para que a gente possa diminuir o máximo possível essa questão das rupturas do fornecimento de medicamentos. Mas quando isso acontece, é dada uma orientação na própria farmácia para o retorno daquele usuário num período de até 72 horas para que haja reposição de medicamento. E quando é um medicamento que por alguma questão de mercado, como a gente teve recentemente no pós-pandemia, esse medicamento o município não consegue comprar. Isso tem sido uma realidade não só de Fortaleza, mas de todos os municípios no Brasil. Mais de 3.000 municípios alegaram problemas com a aquisição de medicamentos no Brasil.
ele também é orientado para que a gente possa fornecer um outro tratamento equivalente para que aquele paciente, naquele momento, não fique sem receber o medicamento. Então, é importante também, na unidade de saúde, entrar em contato com a farmácia, com os farmacêuticos, para que a gente possa ter essa orientação. Em breve, no município, nós estaremos lançando também uma ferramenta que visa auxiliar esse usuário a ele conseguir saber dessa questão da disponibilidade do medicamento naquela farmácia, principalmente, inicialmente, voltado para os medicamentos de uso contínuo, para hipertensão e para diabetes. Então, a gente também está pensando em outras estratégias de forma que a gente consiga realmente garantir essa adesão desse paciente ao tratamento e o acesso desse paciente ao medicamento. A tecnologia a favor da saúde. Sim, a tecnologia a favor da saúde. Que é super importante hoje em dia, né? Isso. Nívia, eu convido você para dar suas considerações finais. Bom, eu queria deixar aqui como mensagem de lembrar que nessa semana, nesse mês de maio, a gente fala sobre a questão da conscientização sobre o uso correto de medicamentos, mas o medicamento ele está na nossa vida diária, seja você que utiliza o medicamento ou alguém da sua família que faz uso do medicamento, e é importante a gente sempre ficar alerta para a questão da validade, para a questão do armazenamento, para não fazer utilização de medicamentos em situações onde eu posso resolver, às vezes, com algum exercício, com alguma dieta. Então, é sempre importante lembrar que o medicamento, na verdade, ele é importante, ele é bom quando ele é necessário, mas é importante a gente evitar a medicação e o uso indiscriminado de medicamentos. Outra dica que me veio agora na cabeça é a questão de não cortar a cartela. A gente tem costume de cortar a cartela e acaba perdendo a validade, aquela informação que está ali. Exatamente. Então é importante não retirar o medicamento da embalagem original, porque você vai perdendo a informação do lote do medicamento, da validade do medicamento. Não cortar essa embalagem, porque você também pode perder essas informações, que são informações importantes para quando você vai usar o medicamento. E também de identificação do próprio medicamento. A gente tem muitos medicamentos hoje que geralmente os medicamentos, eles têm muitos deles coloração branca, são de tamanhos bem parecidos. Então, às vezes, principalmente quem usa muito medicamento, fica muito na dúvida, né? Pacientes idosos, às vezes, eles identificam muito o medicamento pela cor da embalagem do medicamento. Ah, esse é o do rosa, é o da pressão, esse é o azul, é de tal coisa. Então, é importante manter a embalagem original para que a gente não perca essas informações que são essenciais para a utilização correta do medicamento. Muito obrigada, Nívia, pelas informações. Foi um prazer recebê-la aqui no Papo Saúde de hoje. Obrigada. Eu volto com você, Tereza.